Alô, alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Acabei de sair do SBT, tô, como vocês podem ver aqui, ó, na base do improviso dentro do carro. Obviamente não estou dirigindo, estou de carona. Quem está dirigindo é o Sergião, meu parceiro de todo santo dia. Brinco com ele que é o meu anjo da guarda ali no volante. Estamos aqui na ponte, a caminho de Niterói. E como eu estou indo para uma reunião agora, não vou conseguir gravar vídeo tão cedo aqui pro canal no YouTube. Estou gravando aqui na correria, porque o mais importante é deixar vocês inscritos aqui no canal, mais bem informados sobre Flamengo. E tem muita coisa acontecendo aí. No último vídeo eu não mencionei sobre a venda do Alacian, porque foi um vídeo que eu gravei ontem, ou seja, já tinha gravado até acontecer de fato a venda do Alacian. Informação publicada primeiro pelo Benjamin Bach, jornalista inclusive do SBT, e nós confirmamos e vamos trazer todos os valores, e eu vou dar minha opinião sobre essa venda aqui, porque eu estou vendo que está gerando uma repercussão muito grande, muita gente com opiniões diferentes, e eu vou trazer a minha opinião e vamos ver se você pensa como eu ou não. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante, e soltar o dedo no like, porque assim o YouTube vai entregando para mais pessoas vão conhecer o canal e consequentemente a gente fica mais perto de bater aquela meta que eu estabeleci para essa temporada. A gente vai conseguir. Bora para cima? Vamos lá. O Alacian vendido. Informação que nós publicamos nas outras redes sociais antes mesmo do duelo do Flamengo com o Bangu, jogo inclusive que o Flamengo foi muito mal, uma derrota justa por 2-1 para o Bangu. O Alacian foi titular novamente e novamente pouco fez em campo. A venda, vamos lá, diretamente aqui vamos falar dos valores. O Flamengo vai vender o jogador por cerca de 62 milhões de reais ao Red Bull Bragantino por 70%. O Flamengo vai manter 30% de uma venda futura. Nossa, o valor baixo, é um jogador que tem potencial. Eu discordo totalmente. É um bom jogador, mas não é essa joia como muita gente acha, não é essa promessa como muita gente acha. E eu vou além, é um jogador que tem muita dificuldade em seu temperamento. Tem até um vídeo aí circulando nas redes sociais do torcedor falando com ele e ele botando a culpa, entre aspas, no atacante, companheiro dele, pelo não gol feito ou pela falta de sucesso em campo. Esse tipo de postura eu não concordo, além de outras posturas. É um jogador que tinha tudo para trazer mais problemas do que propriamente alegrias para o dia a dia do Flamengo. E gente, deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para vocês. O Alacian, ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado em busca de reforço. Tentou o Caio Jorge, o Flamengo está no mercado, está mirando contratações para essa posição. Vocês acham mesmo que se o Alacian estivesse fazendo por onde, no dia a dia, nos treinamentos, o Felipe Luiz ia liberar esse jogador? É claro que não. Vamos pegar exemplos recentes. O Lohan, quando não foi utilizado, o Felipe Luiz foi muito criticado por isso. E aí o Lohan foi emprestado lá para a Itália, está lá no Pisa da Itália. O treinador da equipe italiana publicamente falou que o jogador é preguiçoso no dia a dia. Ou seja, o tempo mostrando que o Felipe Luiz estava certo. O Felipe Luiz escrachou, verbalizou o porquê não estava utilizando Pedro, o melhor centroavante de futebol brasileiro. Então vocês acham que se de fato o Alacian tivesse merecendo mais oportunidades no dia a dia, ele não teria mais oportunidade que o Felipe Luiz? É óbvio que teria. Repito, ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado em busca de reforços. Outro ponto, o Flamengo está vendendo 70% do atleta por 62 milhões de reais. Ainda vai manter 30% de uma venda futura para um clube, o Red Bull Bragantino, que não briga por títulos com o Flamengo na temporada. Para um clube que paga, isso precisa botar na ponta do lápis também. Tem que ter essa preocupação quando você vai vender um jogador para um clube brasileiro. Esse clube vai te pagar?
você com certeza vai receber. O Red Bull Bragantino paga, é um clube empresa, eles pagam muito bem. E tem um outro detalhe, o Red Bull Bragantino também é um clube que vende muito bem. Vou dar um exemplo, o John, jogador que eles contrataram na temporada passada junto ao Palmeiras. O jogador se destacou, está muito próximo de ser vendido ao Zenit por mais de 20 milhões de euros. Supondo que o Wallace seja vendido daqui a um tempo por 15, 20 milhões de euros. O Flamengo vai ficar com 30% desse valor. Então a venda foi maravilhosa em todos os sentidos para o Flamengo. O jogador ele só ia trazer mais problemas para o Flamengo. O jogador ele só ia se desvalorizar mais com o passar do tempo, porque ele não seria utilizado no Flamengo. O Flamengo é um clube que não precisa fazer receita com venda de jogadores. Só que foi uma oportunidade maravilhosa que o Flamengo achou, ou, entre aspas, recebeu, porque o Red Bull Bragantino foi atrás do Flamengo, e o Flamengo topou vender. É um jogador que tinha tudo para ter mais oportunidade. Ele não teve mais oportunidade porque ele não fez por onde, porque ele não merecia. E assim enxerga o Felipe Luiz. Então o Flamengo vende bem, vai receber esse valor, ainda mantém um bom percentual de uma venda futura. Eu particularmente gostei demais, tá, dessa negociação. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Bem, mal, não concordo, achava que o jogador tinha que ter mais oportunidade. Quero a opinião de vocês podem opinar à vontade. Do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto agora. Vamos falar sobre Gerson. Isso porque, gente, o Flamengo não teve nem dó nem piedade. Jogou o Gerson na justiça. Flazueiro, o que aconteceu? Vou explicar a notícia que saiu na tarde de hoje. O Pedro Ivo, que trouxe essa informação, é que no dia de ontem, dia 14 de janeiro, o Flamengo entrou com uma ação contra o Gerson. O que acontece é o seguinte, quando o Gerson assinou a renovação de contrato dele com o Flamengo, antes de sair para o Zenit, havia uma cláusula que dizia que o Gerson, se ele quisesse romper o contrato e sair, ele teria que pagar o valor total acordado dos direitos de imagens. O Flamengo fechou com ele um período de 5 anos. Nesse período de 5 anos, se não me engano, daria 50 milhões de reais. Ele ficou alguns meses ali com o contrato renovado, então você vai abatendo desses 50 milhões de reais e agora o Flamengo cobra dele 42 milhões e 700 mil reais. Quando ele saiu para o Zenit, a dívida estava em 40 milhões de reais. E o Flamengo foi à justiça para fazer essa cobrança ao Coringa. Não tem conversa, meu amigo. Tá escrito, tá no contrato, assinou, o contrato está aí para ser cumprido. Se fosse o contrário, não teriam pena do Flamengo também, iriam jogar o Flamengo na justiça para tentar arrancar esses 40 milhões do Flamengo. Havia essa cláusula no contrato que resguardava o Flamengo. Caso o jogador quisesse sair, o Flamengo não receberia só a multa rescisória, mas receberia a totalidade restante desse valor aí das cláusulas, dos direitos de imagem. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. É claro, essa ação, né, começou ontem, aí tem primeiro julgamento, segundo julgamento, revista. O Gerson ainda vai ser informado, ele não foi informado ainda dessa ação contra ele, então tem muita coisa, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Mas, de fato, o Flamengo jogou o Gerson na justiça. Vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre Johnny Borges, lateral do Mengão, que infelizmente machucou o ombro esquerdo no jogo de ontem e neste momento, agora, está passando por uma cirurgia no Copa D'Or, né, no Niterói D'Or, né, um hospital lá em Niterói. A operação está sendo conduzida pelo Departamento Médico do Flamengo e o doutor Bruno Tabaldi, ele que é especialista em cirurgias de ombros e cotovelo. O garoto está lá no Niterói D'Or, internado, passando aí pelo procedimento. Ele teve um trauma
na lesão da articulação acromioclavicular. Um trauma na clavícula, vamos falar aqui o português claro. Um trauma na clavícula e vai precisar fazer aí uma cirurgia no ombro. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível. Eu gosto muito desse garoto, é um garoto com muita qualidade. Esse garoto foi o garoto que mais jogou com o Felipe Luiz, presta atenção. Ele foi o jogador que mais jogou com o Felipe Luiz no Sub-17. O garoto tem muita qualidade, ele tem um futuro muito promissor no Flamengo. Tomara que se recupere rápido, uma lesão no ombro, e que ele fique bem o mais rápido possível. Obviamente, contra o Volta Redonda no próximo sábado não joga. Acredito que não joga mais esse campeonato carioca aí, mas vai se recuperar e vai ficar bem se Deus quiser. Vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação de Lucas Paquetá. Porque o negócio é o seguinte, a pressão que o Paquetá fez para sair do West Ham deu certo. O que acontece é, o West Ham hoje sinalizou positivo para o Flamengo para vender o Lucas Paquetá no valor muito próximo ao que o Flamengo queria comprar. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros, a primeira proposta, o West Ham baixou para 45 e agora baixou para 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus. Só que tem uma questão nessa negociação. O que o West Ham quer? Flamengo, eu te vendo o Lucas Paquetá, te vendo agora ele. Só que eu te vendo e imediatamente você me empresta. E ele fica aqui até o mês de maio. Por quê? O West Ham é o primeiro time na zona de rebaixamento. Está a 7 pontos do Nottingham. Então, assim, a situação do West Ham na Premier League é muito complicada. O West Ham não quer cair para a Série B da Premier League. Não é a Série B que fala lá. É uma outra liga, né? Que é como se fosse a Série B aqui no Brasil. O West Ham não quer ser rebaixado. Então, o West Ham topa vender o Paquetá, aceita vender o Paquetá, até diminuiu o valor quase pela metade, desde que o Flamengo aceite emprestar o jogador imediatamente até maio. E aí chegaria maio, final da temporada, o jogador viria para o Flamengo. O jogador não quer e o Flamengo também não quer. O jogador faz uma pressão por uma saída imediata do clube inglês e a mesma coisa o Flamengo, quer já ter o jogador nesse início de temporada para fazer uma pré-temporada com ele e essas coisas todas. O que faz o Paquetá também querer vir para o Flamengo agora é entender que esse começo de ano é importantíssimo para que ele volte à seleção brasileira e aí tem uma convocação para a Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Vamos ver se o West Ham vai ceder, se o Flamengo também vai ceder. A tendência é que o martelo seja batido na reunião que vai acontecer amanhã entre os representantes do West Ham e os dirigentes do Flamengo pela compra de Lucas Paquetá. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. É claro que nós estamos de plantão, sempre no intuito de manter você muito bem informado de tudo que está rolando e de tudo que está acontecendo. Mas a pressão deu certo. O West Ham e Flamengo já começam a falar aí a mesma língua pela saída do Paquetá do clube inglês para o Flamengo. O Paquetá deixou muito claro que ele não quer sair do West Ham, ele quer sair do West Ham e vir para o Flamengo. É só o Flamengo. Não é Tottenham, não é Chelsea, não é Aston Villa, não é Arábia que estava interessado, não. É o Flamengo. Ele quer voltar para casa. Ele quer voltar para o Flamengo. Tomara que dê certo. Bom, gente, o técnico Felipe Luiz continua a preparação do elenco, já visando o início na temporada. Essa semana inteira de pré-temporada, jogadores estão passando por avaliações médicas, jogadores estão passando por procedimentos médicos, né, com o departamento médico, já estão também alguns já indo a campo, uns estão fazendo
uma espécie de recondicionamento físico de forma separada, a exemplo do De La Cruz, a exemplo do Danilo, que estão ali passando por um recondicionamento. A tendência é que o Flamengo estreie no Campeonato Carioca no jogo contra o Vasco na quarta-feira que vem, jogo no Maracanã. Estava vendo também que a torcida, a raça rubro-negra, está montando aí uma ação para fazer uma caravana gigante para invadir Brasília. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês se preparam. Brasília vai ficar pequena. Essa final de Supercopa entre Flamengo e Corinthians vai ser muito boa. Prepara. Vai ser muito boa. E nós estaremos lá fazendo toda a cobertura e mantendo você ligado e por dentro de tudo, beleza? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem, estamos juntos sempre. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Se quiser comprar algum produto, tá aqui na aba produtos e também na descrição. Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.